seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conecta Infusão. Eu sou a Pamela e hoje trago comigo a sumidade em oncologia, Ana Pires, membro do board da Academia Esculap aqui da Bebral. Ana, seja muito bem-vinda. Você quer se apresentar para o pessoal? Pamela, muito obrigado pelo convite. Eu quero dizer que é uma honra estar participando desse momento do Conecta Infusão. E eu sou uma enfermeira em oncologia há mais de 30 anos e atualmente eu faço uma consultoria técnica tanto para a indústria de materiais, equipamentos e produtos farmacêuticos na área de oncologia, quanto também para algumas universidades na área acadêmica. Muito bacana, Ana. Eu quero muito te agradecer por estar aqui com a gente. E vamos começar com as perguntas? Vamos lá. Ana, não tem como falar sobre oncologia sem falar sobre segurança do paciente. E assim é a minha deixa para a minha primeira pergunta. A gente tem hoje referências de diretrizes que uniformizam os processos de preparação e administração dos agentes antineoplásicos, visando a segurança do paciente? Nós temos, né? Essas diretrizes, elas estão estabelecidas e aí elas são reavaliadas mais ou menos a cada 4 a 5 anos por organizações internacionais. Então, esses padrões para a administração segura dos antineoplásicos, eles são principalmente descritos nos guidelines da ASCO, Sociedade Americana de Oncologia Clínica, na qual nós temos muitos médicos que são seus representantes e também através da Oncology Nursing Society. E esses padrões que são descritos, eles descrevem desde como nós devemos armazenar os produtos, ou seja, os medicamentos oncológicos, como é que eles devem ser preparados, quem são os profissionais que fazem o preparo e administração desses medicamentos, assim como eles descrevem também como deve ser a prescrição, com uma recomendação que na maior parte das vezes ela seja uma prescrição eletrônica, e eles descrevem quais são os dados de identificação que essa prescrição deve conter, principalmente com relação aos dados de identificação do paciente, como é que nós devemos descrever o protocolo quimioterápico, quais drogas serão administradas no plano terapêutico do paciente, a via de administração, o tempo de infusão e até os exames laboratoriais que nós devemos coletar para que a aplicação seja realizada de forma bastante segura. E, por fim, esses padrões ainda descrevem como é que nós devemos monitorar o paciente no seu segmento, tanto para prevenir reações adversas infusionais, porque a grande parte das drogas quimioterápicas são administradas por via endovenosa e isso produz algumas reações infusionais, assim como também esses padrões descrevem como nós vamos fazer o segmento e tratar as toxicidades para que o tratamento possa ser sequenciado pelo tempo previsto. Ana, muito legal. Você falou sobre os padrões americanos. Esses padrões americanos, eles servem para o Brasil ou a gente tem padrão específico no Brasil? Não, os padrões, eles são padrões internacionais Tá bom, e legal. estão também instituídos, que eles estão mais descritos como referências entre os americanos e também no Reino Unido. O NHS tem a descrição praticamente dos mesmos padrões. Ana, e falando sobre a administração de quimioterápicos, ainda há desafios presentes nas instituições no Brasil? Sim, os desafios principais são como é que nós vamos administrar essas drogas. Primeiro, incentivar que para que todas as barreiras de segurança sejam efetivamente realizadas, né, pelos profissionais competentes e também qual é o método de seguro que nós vamos utilizar para a aplicação dos produtos. A gente percebe que ao longo do tempo, várias evoluções tecnológicas que oferecem segurança específica para o tratamento quimioterápico, elas foram estabelecidas, são executadas aí há cerca de mais ou menos, talvez uma década já nos Estados Unidos e na Europa, e no entanto, o Brasil, poucas instituições, essas tecnologias foram incorporadas e a gente percebe que talvez a gente não tem uma boa conscientização sobre os seus benefícios. Ou seja, pouco tempo lá fora e aí pouquíssimo tempo aqui no Brasil. Sim, com certeza, pouquíssimo tempo no Brasil.
E conta um pouco pra gente, Ana. Como que ocorre o risco de subdosagem no dia a dia em um ambulatório de oncologia? Na década de 80, nós administrávamos as drogas quimioterápicas, a maioria delas nós tínhamos aí um rol de medicamentos que envolvia talvez cerca de 30 a 50 drogas, e elas eram aplicadas, algumas em bolos, que é uma infusão rápida dos medicamentos, outras eram aplicadas em infusões com diluições de 500 ml de diluente até 1.000. Então, nós sabíamos que estas drogas, quando aplicadas, elas tinham ali uma baixa concentração, exatamente por causa do volume de diluente que nós utilizávamos, mas já percebíamos que nos nossos equipos e nas nossas linhas de infusão, nós tínhamos a presença e uma perda de algum resíduo medicamentoso. Isso já nos preocupava, mas a gente relevava tendo em consideração que a concentração da droga era muito baixa naquele dispositivo. No entanto, em 2010, novos tratamentos foram estabelecidos para tratar o câncer. Nós tivemos aí o desenvolvimento dos anticorpos monoclonais, dos inibidores de checkpoint imunológico, e essas drogas começaram a ser diluídas em menores volumes, até cerca de 250 ml. Então, são drogas de alto custo, com uma diluição bastante pequena. E neste momento, nós começamos a observar que o percentual de medicamento que permanecia nos equipos era algo bastante relevante, e lá fora várias instituições e organizações começaram a validar a importância de administração deste volume residual. Isto lá fora já está praticamente sendo colocado em uso, também talvez há cerca de uma década, mas no Brasil a gente percebe que esse uso ainda nós não temos uma recomendação em várias instituições para que esse procedimento seja realizado. E aí pensando, né, além da consideração de um medicamento alto custo, quais são os riscos que a subdosagem, né, a entrega não completa de um medicamento importante para um paciente oncológico pode causar no tratamento desse paciente? A maior parte dos medicamentos oncológicos, eles são administrados através do cálculo da superfície corporal do paciente. Então, inclusive, a cada ciclo de quimioterapia que nós administramos, nós atualizamos o peso do paciente e consideramos também os seus exames laboratoriais, porque isso pode interferir na dosagem que é prescrita para aquele paciente em cada administração. Então, veja, eu calculo a dose que deve ser administrada e ela deve ser aplicada integralmente no paciente. Quando eu não administro essa dose e até subdoso esse paciente exatamente pela permanência de resíduo medicamentoso no equipo, o que provavelmente eu posso gerar aí é um subresultado terapêutico. Muitas vezes eu posso causar ainda a resistência à administração medicamentosa e a desfechos clínicos que não são planejados. Então, eu não atinjo aquele objetivo de todo o tratamento e isto acaba interferindo, às vezes até causando um desfecho ou uma situação mais grave e até fatal. Risco de metástase, em muitos casos, podem ocorrer. Ana, e no Brasil a gente ainda não tem estudos sobre desfechos clínicos associados com a subdosagem, ou a gente tem? Não, nós não temos no Brasil a avaliação dos nossos desfechos clínicos, os nossos registros são feitos em instituições particularmente, nós não temos um registro geral, e isto, claro, nós não temos um banco de dados para analisar estes desfechos e até avaliar que podemos não ter alcançado um resultado terapêutico para que uma investigação seja feita e para que a gente possa aventar a possibilidade de que tenha havido ali uma subdosagem por uma não prática de lavagem das linhas infusionais. E aí você falou agora sobre a lavagem e essa é a minha pergunta. Há alguma recomendação sobre a lavagem das linhas? Porque a gente não tem essa prática, mas a gente tem essa recomendação aqui no Brasil? Aqui no Brasil, ela começa a ser executada, a lavagem das linhas, por algumas instituições. Existe já em descrição de materiais científicos, inclusive de materiais que foram produzidos pela Nivas, que é uma das primeiras sociedades independentes multiprofissionais que envolve profissionais que
cuidam de acessos venosos e de terapia infusional para que os melhores cuidados sejam realizados. E numa das suas publicações, eles definem, falam sobre a importância da lavagem das linhas com as melhores recomendações, e inclusive mencionam que uma das boas estratégias para a remoção do resíduo medicamentoso que permanece nos equipos seria que nós utilizássemos linhas secundárias conectadas com os medicamentos, então preparados nas linhas secundárias, conectadas a uma linha principal, e que após a administração deste medicamento, esta linha principal que contém um soro de lavagem fosse aberta para a remoção desse resíduo e que toda a dose medicamentosa fosse aplicada. Então, baseado nestas informações e também em algumas informações que foram descritas pelo Instituto de Práticas Seguras para a Administração de Medicamentos, nós percebemos que instituições no Brasil começam a executar este cuidado, se conscientizando da importância da aplicação da dose total. Legal, Ana. E essa aplicação de dose, ela caminha através de administração de medicamentos por gravidade ou por bomba de infusão? Os quimioterápicos, por definição, eles são drogas que são definidas como de alto risco para aplicação medicamentosa. Isto faz com que estes medicamentos já tenham uma recomendação para administração com controle de taxa de infusão. E, além disso, nós temos também uma recomendação que a concentração deste medicamento deve se manter máxima no seu sítio de ação para que a gente tenha o efeito terapêutico desejado. Então, para isso, nós devemos controlar rigorosamente a taxa de infusão para que essa aplicação aconteça. Lá, internacionalmente, a maior parte dos países utiliza, então, com o objetivo de controle da taxa de infusão, para produzir, inclusive, menos reação adversa infusional, menos toxicidades sistêmicas a longo prazo, porque as variações da taxa podem proporcionar isto e alcançar o efeito desejado, que é este efeito terapêutico, é recomendado que se utilizem bombas de infusão, e é isso que eles fazem. No entanto, no Brasil, nós ainda utilizamos, para a maioria das drogas, os métodos gravitacionais de administração, onde a taxa de infusão ela não é controlada, nós temos uma grande variação nesta taxa de infusão e que é produzida principalmente pelas oscilações da pressão sanguínea do paciente, pela viscosidade do líquido, pela altura da bolsa, pelo acesso endovenoso, muitas vezes precário desses pacientes e, portanto, o método gravitacional se torna inapropriado para a administração segura dos antineoplásicos. Mas este ainda é o método que nós escolhemos para a aplicação da maioria das drogas. Dentro do método gravitacional que a gente utiliza ainda hoje, a gente tem tecnologia específica para melhorar essa administração de medicamento? A gente não tem, dentro do método gravitacional, nós conseguimos administrar algum tipo de medicamento, então soros, hidratações, infusões mais comuns, mas estas drogas que nós classificamos, que dependemos de resultado terapêutico, onde a administração, inclusive se nós tivermos aí uma taxa incorreta de administração, pode produzir danos graves aos pacientes, então nós deveríamos utilizar a bomba de infusão. O método gravitacional não atende a esse propósito. Ele é um método utilizado para infusão, inclusive de grandes volumes, ou até para infusão contínua de medicamentos, ou para aplicação de drogas que possam ser aí infundidas em períodos de 10 a 15 minutos em pequeno volume de diluente. Lembrando que a gente vai ter uma atenção sempre especial, sabe, Pam? Que esta recomendação, tanto de uso de bomba de infusão, vale para os antineoplásicos, vale para outras drogas que são classificadas como drogas, né, de alto risco para administração, então insulina, eletrólitos controlados, entre outros, e lembrando também que a lavagem das linhas infusionais está muito mais recomendada quando nós utilizamos soluções de pequeno volume, porque o resíduo que permanece de medicamento na linha infusional provavelmente deve ter aí um maior valor. Caminho para minha última pergunta. Quero saber de você.
Que tecnologia as instituições do Brasil podem utilizar para se atualizar e realizar essas múltiplas infusões em sistema fechado e com segurança para antineoplásicos? Conheci, né, através da própria Bebral, um sistema infusional que ele é chamado de Citosset. Ele é um sistema que foi especialmente desenvolvido para a administração das drogas dos antineoplásicos, porque ele permite, com a utilização de um único equipo de soro, a aplicação de várias drogas que pertencem ao protocolo medicamentoso. Normalmente, o protocolo de quimioterapia ele envolve a administração de 2 a 4 drogas antineoplásicas. Esse sistema ele possui uma linha principal, e nesta linha principal nós conectamos um soro, que é uma solução fisiológica que vai ser utilizada para a lavagem desta linha principal. Esta linha principal ela tem integrada placas, uma placa que contém válvulas de sistema fechado. E esta linha principal também é adaptada a uma bomba de infusão. Então, como é que nós vamos fazer? Nós preparamos as drogas quimioterápicas em linhas secundárias que vão ser instaladas nestas válvulas de sistema fechado. Nós vamos programar a bomba de infusão para que cada uma das drogas seja infundida no tempo que foi prescrito, inclusive que está estabelecido no estudo clínico. Após a administração, eu abro a linha principal, ainda monitoro aquela infusão, porque a droga a lavagem também vai ser feita na mesma velocidade de administração do medicamento da linha secundária, e com isso eu vou administrar o medicamento na sua dose total, eu vou prevenir possíveis reações adversas e ainda vou garantir o desfecho clínico que é planejado. E veja, os médicos atualmente, quando eles prescrevem estes medicamentos, os quimioterápicos, eles não participam do processo de decisão de como farmacêuticos vão preparar e enfermeiros vão administrar. Ele acredita que, eticamente, nós estamos utilizando um método que permite a administração da dose total. Então, cabe a nós avaliarmos tecnologias como essa que o Citosset incorpora, que permita a otimização de todo um processo para que ele seja feito na sua integralidade com segurança. E veja que ele ainda incorpora outras boas práticas, que são a utilização de um sistema fechado, onde nós vamos prevenir acidentes com material pérfuro-cortante, vamos prevenir a contaminação microbiológica das soluções que são administradas e que possam eventualmente causar aí a infecção da corrente sanguínea, e vamos ainda desprezar o nosso sistema com menor quantidade de resíduo tóxico, porque ele foi submetido à lavagem após a infusão de cada um desses medicamentos. Então, ele é muito apropriado e eu creio que essa tecnologia possa ser experimentada, inclusive para avaliação de benefícios para o nosso paciente. É a tecnologia servindo tanto a segurança do paciente, inclusive a segurança do profissional de saúde que está manuseando o equipamento. Com certeza. E imagine você que com um equipo de bomba eu consigo otimizar a administração das várias drogas com o controle da taxa infusional, o que é fundamental também para o resultado terapêutico. Ana, nosso tempo acabou. Não acredito. Foi muito curto. Quero muito agradecer a sua presença. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. E antes da gente acabar, eu sempre faço essa pergunta surpresa, assim. Quero que você deixe alguma consideração, né? Se você ficar à vontade, sentir à vontade, em deixar considerações finais para os nossos espectadores. Eu gostaria de dizer que a administração correta de medicamentos, ela tem como objetivo beneficiar os nossos pacientes. Existem várias diretrizes já descritas com evidências científicas que devem ser seguidas para que a segurança seja conferida durante esse processo e para que a gente possa minimizar situações graves nas nossas instituições e para que todo o cuidado seja feito aí de forma integral, atingindo os desfechos clínicos que são planejados. Obrigada. Ana, muito obrigada por estar aqui com a gente e agradeço a você por estar nos assistindo e espero você no meu próximo episódio.